8 horas em Francisco Beltrão, no Brasil. Essa noite nós estamos aqui com vocês num novo formato, o Acervo de Memórias, o canal que pode transformar a sua vida. Essa noite nós temos um convidado muito ilustre. Estamos aqui com a Roseli Freitas, já entrou. Boa noite a todos vocês, todos bem-vindos. A Nade, o Acervo de Memórias é aquele programa, aquele canal que vem transformando vidas, que vem trazendo edificação para a vida de muita gente, não só no Brasil, não só em Francisco Beltrão, do Paraná, mas em todo o Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos. Nós estamos muito felizes com todos esses que estão entrando, nos seguindo, e pedimos que você continue seguindo, chamando seus amigos, chamando seus familiares, as pessoas que você ama, para participar conosco. Macarrão Cartoon entrou, bem-vindo, Macarrão. Bem-vindo todos vocês. A paz do Senhor, Roseli. Roseli Freitas. Tem outras pessoas entrando e essa noite nós vamos chamar o Gabriel nesse novo formato, Gabriel Elvas, que nós vamos ter que mudar o formato, Nath? A Nath está dizendo que nós vamos ter que mudar o formato. Vamos então colocar a câmera para cima e mudar o formato. Estamos tentando fazer um novo formato, porque nós vamos ter músicos e mais de uma pessoa tocando ou tendo que aparecer, e o formato com a câmera ao contrário seria mais fácil para nós. Mas não tem problema não, hoje nós vamos fazer assim. Fizemos essa alteração, você é parte do nosso programa. Assunta Marina, de Jaraguá do Sul, muito obrigada por ser parte do nosso programa, por participar dessas alterações. Estamos achando a forma de atender melhor o Gabriel Elvas, essa pessoa ilustre que irá participar conosco nessa noite. O Gabriel é pai do Eric, pai da Gabriela e da Melody. O Gabriel é marido da Nadiele, é avô da Maria Gabriela, da Maria Clara e da Maria Júlia. Boa noite, Gabriel. Também se acertando aí? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, queridão? É, tô- Conseguiu ajeitar a sua câmera? Eu é, peguei, né, a sua assistente, não, peguei aqui para mim e você ficou sem assistente. e aí eu tinha ajeitado aqui no outro formato. Sim, Agora eu acho que tá bom assim? Tá legal? tá, tá ótimo. Se puder subir um pouquinho para a Um gente ver pouquinho. mais. Aí, aí deu. Então, peraí. Consegue? Peraí que eu tinha já reformulado aqui, agora eu tô com Pois é, a problemas. gente tinha que ter dado uma ensaiadinha antes, mas não Aí. tivemos tempo. Eu vou até arrumar aqui Aham. também o pessoal, o nosso cenário, muito Tá. lindo. Agora tá lindo, né? Viu, Gabriel? Oi. Aproveitando que você chegou aí, essa noite nós vamos sortear para todos que estão conectados conosco Aham. Olha que esse legal. maravilhoso Como Tudo Começou. Aham. Essa foi uma oferta do Gesa Dantas, o nosso querido de Santo André. Ele mandou para a gente quando ele fez a live dele, e eu fiquei Aham. guardando para na noite, na sua noite, a gente sortear. Ele deve ter até estranhado, porque faz tempo, mas todos os livros que nós sorteamos são muito bons. Legal, Que joia. Gabriel. Gosto de ver você, viu? Sempre que eu te Obrigado pelo vejo, meu convite. coração bate assim, não sei por quê. Sinto orgulho de você, sabe? Da pessoa que você é, de como você se desenvolveu como pessoa, como profissional, de como você vai
com honra naquilo que você gosta, naquilo que você busca, naquilo que você deseja. E eu vou começar a nossa live perguntando aquela pergunta que não quer calar. Gabriel Elvas, como a música entrou na sua vida? Então, boa noite a todos. É um privilégio participar desse projeto magnífico. Eu, né, quero já pedir licença porque eu não vou conseguir chamar de Célia ou Maria Célia, eu vou ter que chamar de tia. Então, Pronto, contou nosso segredo para todo mundo. contei o segredo, eu não vou conseguir porque, né, já são. Então, assim, obrigado, tia, pelas palavras, né? Eu tenho o mesmo sentimento por você. Você sempre foi um grande espelho para mim, inclusive tem parte nessa minha formação musical. E então vamos lá, vamos contar a história. Eu venho de uma família de músicos e eu agradeço a Deus por ser privilegiado, porque a música ela está dos dois lados da minha família. Então, por parte de mãe, eu tenho, né, as minhas tias, que sempre tocaram instrumentos, a minha própria mãe é uma excelente cantora, e pelo lado de pai, né, o lado dos Dantas, eu também tive assim um privilégio de conviver com excelentes músicos, os meus tios e etc. Então, eu, muito novo, eu participava dos ensaios dos meus pais. Na época, eles tiveram diversas bandas. Eu gostaria de citar a banda Rara, que eles fizeram parte. E a minha mãe sempre me levava para esses ensaios. Então, eu tinha 5, 6 anos e ficava ali observando os músicos tocando e ensaiando. Inclusive, depois eu me tornei o mascote dessas bandas, né? Não foi só uma banda, foram várias bandas, porque eu sempre estava junto. E aquilo me despertou assim um interesse muito grande pela música, porque eu não observava só aqueles músicos tocando. Eu observava o jeito deles, eu observava a forma como eles se comportavam, eu observava a alegria que tinha, o prazer que eles tinham de estar ali tocando, era, sabe? E eu comecei a perceber, falei, nossa, eu quero isso para mim. E por volta dos 7, 8 anos eu iniciei na bateria, comecei a ter um amor por esse instrumento. Olha ele aí, ó. Trombando em tudo. E, e aí minha mãe já me levou cedo para fazer aula de bateria. Eu me lembro o nome do professor, inclusive ele faleceu, que era o professor Terô, era um japonês, assim, super renomado em São Paulo. Eu tive aula com ele. Olha, tia, não sabia. E o material dele ficou comigo, por incrível que pareça. Olha só. Nossa, ele era assim, uma pessoa excepcional. E então eu comecei a fazer essas aulas e era o mascote da banda, começava, né, a observar tudo aquilo e era um mundo mágico assim para mim, era um mundo maravilhoso. E aí a minha mãe, né, meio de família, já queria me colocar nos palcos e vamos tocar e de repente os meus tios também, né? Eu quero falar muito aqui na nossa live, claro, tem muito assunto, eu acho que não dá tempo, mas o Geias, o Jaz, Anias, eles tiveram uma importância muito grande assim, né, no meu histórico musical. O Geias, eu considero ele assim, o meu mestre, né? Tanto na infância quanto na adolescência, depois na fase adulta, o carinho que ele teve assim musical por mim.
Então, nas igrejas, né, a gente tocava e diversas bandas. Então, eu vou resumindo, porque senão eu fico muito na infância. E só que, ao mesmo tempo que eu tinha aquela magia com a música, eu ainda não enxergava ela como uma forma profissional, mesmo muito novo. E então eu estudava, eu tocava, mas não era aquela coisa, sabe? Eu vou me dedicar de corpo e alma. Então, assim, eu nunca fui um baterista profissional, mas como eu sempre tive muita empatia, e depois eu fui crescendo, cheguei na adolescência, então as pessoas me convidavam para tocar porque o Gabriel era legal, né? O Gabriel toca um pouquinho de bateria, mas é um cara legal, tem uma empatia, a gente precisa dele. Você manda bem na bateria, vai, Biel. Não, Vou convidar ele. mas é verdade, tia. Então tinha isso, e isso também me preocupava um pouco. Falei, será que eu toco bem isso mesmo? Eles gostam muito de mim, então eles me chamam porque gostam de mim. Então eu tive essa fase assim em São Paulo, capital, na fase, né, infantil, adolescente e sempre dentro da igreja. Mas aquilo também me trazia muita alegria. Porém eu não enxergava isso como uma profissão, mesmo estando próximo de grandes músicos, músicos excelentes, músicos extraordinários. Eu agradeço a Deus por ter vivido uma época onde a música, para você executar ela, você tinha que ser músico mesmo, né? Então eu estava ali nos anos 80, 50, 60, 70, a música explodindo, 80 também. Então eu surgi naquilo, a mistura de jazz com rock, surge o fusion, surge músicos magníficos. Então eu estava respirando aquilo, a soul music também, muito forte, todo mundo cantando muito. Então eu cresci nesse meio, mas eu não me sentia bem, vamos dizer assim, como profissional. Eu me sentia bem na alegria, mas como profissional não. Eu estou dizendo muito isso porque a minha história começa em Francisco Beltrão profissionalmente. Então eu tô resumindo um pouco para as pessoas entenderem a história. E nesse meio termo eu tenho lembranças boas, assim, principalmente com o Geias, que eu tenho um carinho especial por ele, o Jazanias também, mas ele gastava tempos, assim, sabe? A gente saía para uma lanchonete, a gente ia comer um lanche, ele pegava o guardanapo, inclusive eu tenho guardado isso até hoje, ele não sabe disso, vai saber agora. Eu tenho isso guardado até hoje. Ele sentava comigo na lanchonete, ele pegava guardanapo e começava a escrever as teorias musicais. Não, Gabriel, é assim que funciona. Porque começou a ter um desejo do instrumento de cordas, eu tocar violão, tocar guitarra, e eu falava isso para ele, que eu não queria ficar só na bateria. Ele, então eu vou te ensinar. E a gente ficava ali. Nossa, passava noites ali ele escrevendo aquilo, o que era um campo harmônico, como é que funcionam os intervalos, como é que funcionam os graus. E assim, foi uma das minhas maiores escolas musicais, foi esse incentivo do Geias, né, desse meu tio, que eu tenho um carinho enorme por ele. Agora, esse pessoal todo que estava em volta de você, todos cristãos fiéis. Todos cristãos fiéis. Não querendo sair da sua trajetória musical, que você é um músico que enriquece muito o reino de Deus, mas só um pedacinho, quando foi que Jesus entrou na sua vida? Só esse momento e a sua alegria. E volta lá para a música, tá? Sim, é engraçado, assim, depois a gente pode falar também sobre essa questão de dom, mas Deus, ele sempre usou a música até para se comunicar comigo e a minha trajetória de vida. Então, eu muito criança, eu já sabia quem era Deus, eu já sabia da espiritualidade, eu já tive experiências magníficas com Deus, experiências sobrenaturais. Hoje o mundo está muito complicado em relação a teorias. Um acredita numa coisa, em outra, e ficam com brigas de teologias.
Porém, você não pode ter uma discussão quando a pessoa tem uma experiência de vida. E essa experiência que eu tive com Deus, nada substituir, não tem uma teoria que possa cancelar isso, porque eu tive isso na infância, tive isso na adolescência, na fase adulta, tenho hoje, e Deus colocou a música na minha vida até como uma forma de comunicação. Tive um momento difícil, quando eu vou pular um pouco o assunto agora, seria um assunto um pouco mais para frente, mas quando eu substituí Deus pela música, foi a pior fase que eu tive na minha vida. Eu tive uma fase muito ruim, uma fase de depressão, uma fase que eu vivi isso sozinho, Como Deus é maravilhoso, meu filho. Graças a Deus, Ele não desiste da gente, Ele não nos abandona. É por isso que você está aí, firme, forte, seguindo o seu caminho e com vitória, resplandecendo por causa dele. Gabriel. Sim. Gabriel. Sim, aí eu, com todo o amor e o respeito assim, que eu tive com os meus pais, a educação que eles me deram, você, né, tia, vovó. Então, quando eu passei essa fase ruim, eu tinha até vergonha de me abrir com eles. Mas Deus me resgatou. Eu pulei uma fase da minha vida agora, né, pela sua pergunta, mas foi lindo. E eu aprendi isso, que nada pode estar acima de Deus, nada. E quando eu inverti isso, a música em primeiro lugar, Deus em segundo, eu passei uma fase da minha vida que era música, Deus e família. Então eu inverti essa ordem e passei um momento muito difícil, assim. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então foi isso. Voltando, né? Aí eu passei toda essa fase em São Paulo como baterista, não como músico profissional, e a maioria das pessoas sabem disso, quem não sabe vai ouvir agora. Muitos me perguntam como eu cheguei em Francisco Beltrão, né? Então eu fui criado junto também pela minha avó, que... Só bênção, né, filho? Só bênção. Eu não imaginava que isso ia me causar um efeito emocional assim, mas tudo bem. Mas é o acervo de memórias transformando vidas. Então eu fui criado por ela, né, também junto com os meus pais, junto com você, tia, e sempre com um carinho muito grande assim por ela. E ela passou uma fase difícil de saúde, ela tinha que fazer uma cirurgia, e antes dessa cirurgia, ela me fez um pedido. Ela me disse se ela sobrevivesse, se eu viria morar com ela em Francisco Beltrão. Isso, se eu não me engano, foi no ano de 2000. E eu estava ali angustiado, né? Imagina perder uma pessoa que ajudou a me criar, que me deu todo o amor, e na hora eu prometi, não conhecia a cidade, nada. A tia Cecília já morava aqui, né? Uma cidade maravilhosa como essa, e aí eu fiz essa promessa para ela, e ela tinha poucas chances de passar nessa cirurgia, passou, graças a Deus, e depois ela me cobrou isso, né? Agora você tem que cumprir a sua promessa, você disse que viria morar comigo em Francisco Beltrão. Eu tinha 21 anos de idade,
E aí eu falei, não, tudo bem, eu vou, né? Dei minha palavra, eu vou, por amor a você, vamos para Beltrão. E 2001 eu cheguei em Francisco Beltrão. Aí eu vim para cá, né, como eu disse ali no começo da live, eu não era um músico profissional, não vivia da música exclusivamente, cresci no meio disso, mas eu não tinha essa visão, né? E aqui começou a minha trajetória. Só que antes disso, um dia antes da mudança minha de São Paulo para Francisco Beltrão, em 2001, a gente fez uma oração com a minha mãe, com Jazarias, estava meu irmão também. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, a gente se reuniu, a gente deu as mãos e oramos, né, para Deus me abençoar nessa mudança para Francisco Beltrão. E ali eu tive uma revelação. O Josarias olhou para mim e falou assim, eu não era guitarrista. Ele falou para mim, Deus está colocando uma guitarra de ouro na sua mão. Só que na hora eu não entendi. E eu falei, amém, eu creio, né? Gosto de música, gosto de guitarra. E um dia quero ser um guitarrista, um dia quero aprender a tocar mesmo esse instrumento. E ele falou assim, Deus está colocando uma guitarra de ouro na sua mão. Quando tudo começar a acontecer na sua vida, você faça um solo só para ele. Você ajoelha, olha para o céu e só agradeça. E eu falei, tudo bem. Mas até então eu não entendia. Eu não sabia o que estava acontecendo. Então Deus, através da vida dele, me fala isso, me dá essa promessa, que estava colocando uma guitarra de ouro na minha mão. Mas eu não sabia o que ia acontecer comigo. Que até então eu era um baterista, né? Tocava legal, mas não era nenhum profissional. E aí você, tia, me deu uma guitarra, né? A minha primeira guitarra, a Ibanez, tenho ela até hoje. Foi com ela que eu fiz a maioria dos meus shows. Mas até então também não tinha entendido, né? Ganhei a guitarra de você, Josarias me deu essa revelação que Deus estava colocando uma guitarra de ouro na minha mão. Então, quando eu chego em Beltrão 2001, começa a minha trajetória como guitarrista. E eu comecei a estudar, e aí eu recebi um convite para entrar na igreja Betel na época, tive grandes amigos, e comecei a tocar um instrumento que eu não dominava, mas já tinha tido aulas antes, então fazia uma boa base, tinha algumas noções de acordes, mas eu não sabia solar, eu não sabia tirar música de ouvido. Quando eu cheguei em Beltrão, eu não sabia. E de repente, aquele instrumento ele começou a fazer uma diferença muito grande na minha vida, assim. Eu comecei a me apegar muito, comecei a estudar muito. Eu me recordo que eu gastava de 10 a 12 horas por dia estudando esse instrumento. Nessa época, em Francisco Beltrão, 2002, 2003, um pouco de 2004, eu não tenho lembranças do que aconteceu no mundo. Eu não assistia televisão, eu não... Era guitarra, guitarra, treinando. Comecei a dar muitas aulas, as pessoas começaram a descobrir o professor Gabriel Elvas, e eu comecei a aperfeiçoar no instrumento, comecei a ficar conhecido na cidade, as pessoas começaram a ter um carinho por mim, e de repente o instrumento começou a fazer uma diferença na minha vida. E eu tenho uma gratidão por essa cidade, por essas pessoas. Aqui estão os meus melhores amigos justamente por isso. Porque aqui eu comecei a entender o que era ser um músico profissional. E de repente começou a fazer sentido aquela guitarra de ouro. Só que até antes, um pouquinho antes disso, de eu começar a tocar para valer, eu participei de um concurso aqui em Beltrão, que foi realizado pelo Mori, que era o Canta Beltrão. E eu compus uma música junto com a Sui, e essa música acabou ficando em primeiro lugar, a gente ganhou o concurso.
não com a Sui cantando, era outra vocalista. Então assim começou a minha trajetória. E aí fiz muitos amigos, eu tinha uma média de 70 alunos por mês. De 2001 a começo de 2008, eu tive mais de 500 alunos em Francisco Beltrão. Inclusive a Marina acabou de escrever aqui, a Marina é uma amiga aí desde 2001. Tocamos juntos, eu também sou seu fã. E assim começou a minha trajetória. Então, ao mesmo tempo que eu estava dando aula, eu estava estudando, eu estava aprendendo, eu estava descobrindo como é que tirava as músicas, treinando meu ouvido, fiz grandes amizades, e toquei em diversas bandas, comecei a produzir shows, e aqui em Francisco Beltrão, e foi assim, algo sobrenatural assim aconteceu na minha vida. O respeito das pessoas comigo, como professor, como profissional da música. E de repente a música começou a fazer algo diferente, algo novo na minha vida, assim. E Deus começou a mostrar para mim o que era, o que Ele tinha revelado para mim, aquela guitarra de ouro. E eu comecei também a pesquisar o que era o mundo da música, o que a música refletia na vida das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. E, inclusive, existem alguns fatos ruins relacionados à música, mas eu creio que a música é de Deus. Existe uma polêmica relacionada a isso, a música maligna, música do diabo, música de Deus. Mas a música ela tem um poder forte de influência na vida das pessoas. Eu acho que as pessoas têm esse poder de trazer o que é ruim e o que é bom. Muitos sabem que existe uma maldição dos 27 anos. Muitos artistas famosos morreram com essa idade, aos 27. Janis Joplin, Jimi Hendrix. A última agora foi a Amy Winehouse. E são mais de 30 artistas que morreram com essa idade precoce, que marcaram a música. Mas eu não acredito que a música tenha causado algo maligno nessas pessoas, de morte, de suicídio. Inclusive o Kurt, do Nirvana, também morreu com 27 anos e cometeu suicídio. No suicídio Todos dele... envolvidos com drogas, né? Exatamente. Mas a música com letras influenciava esse aspecto também, o comportamento. A música ela tem esse poder no comportamento. A gente pode pegar algumas fases da música dos anos 50, a música determinava o comportamento, como a pessoa se vestia, como a pessoa gesticulava, como ela andava. Aí vem a fase dos anos 60, então a gente tem os anos 50 com o rei do rock, que é o Elvis Presley, que era cristão, poucos sabem, né? O rei do rock era cristão, acreditava em Deus. Aí vem os anos 60, aí vem os anos 70, o rock and roll com soul music, então influenciava a forma de vestir, de falar. Então a música, ela marcou essas gerações nos costumes, na cultura, principalmente na educação, que eu acho uma coisa importante de mencionar, esse impacto da música na educação. Hoje a gente está num declínio cultural, a gente está num declínio musical, onde a música ela é supérflua, onde a música ela é banalizada, e isso interfere na forma como as pessoas se comunicam, como as pessoas pensam. Então, a música ela é ligada à educação, né? Essas pessoas, esses adolescentes vão para a escola com essas letras horríveis. Quando chega na escola, um professor quer ensinar uma boa matéria, ele não consegue absorver porque ele está absorvendo uma música ruim. Então a música ela tem esse impacto educacional. É muito sério isso. Tanto na questão física quanto na questão espiritual. Então é importante a gente separar essas coisas. Mas quando eu digo a música tem esse impacto, é a forma como a pessoa absorve ela. Porque a música ela tem uma coisa que é maravilhosa, porque ela te
ela te leva para alegria, ela te leva para lembranças. Às vezes você lembra momentos tristes, te gera às vezes uma nostalgia, às vezes te gera raiva, mas é a forma como você lida com ela, não que ela te causa mal. Até tem um fato interessante, eu não vou me prender muito, porque senão a gente tem pouco tempo, mas na Idade Média, a Igreja Católica na Idade Média tinha proibido uma sonoridade que se chama trítono. O que seria essa sonoridade? Eu vou falar um pouquinho aqui de harmonia, mas não vou me prender muito, porque as pessoas pode ser que não entendam. Mas esse acorde trítono, ele gerava uma tensão. Ele gerava... Era o que eles diziam, tá? Não o que eu estou dizendo. Mas o acorde, ele gerava uma depressão, ele gerava algo sombrio. Esse acorde trítono, para os músicos que estão nos assistindo, ele tem uma distância, ele é um acorde dominante, que ele tem uma distância de 3 tons. Então, se a gente está num acorde de Fá, e a gente andar 3 tons, vai gerar Si. Então, quando você coloca o Fá junto com o Si, ele gera uma sonoridade que eles chamavam de sonoridade sombria, que causava um impacto na pessoa, e eu sou um pouco contra isso, do acorde gerar isso. Eu acho que a pessoa absorve isso. Porque a música foi criada por Deus. Né? A música vem de Deus. A música é algo sublime. Eu acho que é a forma como você absorve ela. Não ela tem esse poder de destruição. É a forma como você traz a música para si. Inclusive com alguns amigos cristãos eu sempre brincava, mas é algo que é realidade. Só existe uma profissão que vai subir para o céu. Só existe uma profissão que vai estar com a gente em toda a eternidade, que é a música. Então, né, o médico, a profissão não vai subir para a eternidade, não desmerecendo, né, jamais. Claro. Né, o advogado não Porque vai... Deus habita no meio dos louvores, né? Uhum. Então ela vai ser eterna Ela mesmo. vai ser eterna. E como eu encaro a música como uma profissão, não simplesmente como um hobby ou entretenimento, então eu brinco assim, né, a única profissão que vai subir. Muito legal esse pensamento seu. Gabriel, mas você não acha assim, por exemplo, quando tem os acordes menores, gera um certo. Me parece que a linha melódica mexe sim. Ela fala alguma coisa na alma da gente, ela fala. E talvez esse acorde aí sombrio seja talvez um momento para a gente lembrar que a sombra existe. É por isso Uhum. que a luz veio para dissipar toda a sombra, né? Deixa eu te contar como é que está a sua audiência. Só um pouquinho, posso Sim, interromper sim, aí sim. Eu um vou. minutinho, porque Uhum. eu nem vou conseguir falar todo mundo, mas a Roseli Freitas, o Macarrão, a Assunta, Marina Lázari, Matheus Bonaldo, Fábio Carneiro, Sueli Pérez Cortellini, São Paulo Interior, Cecília Elvas, Estados Unidos, a Ju Coelho, o K. Boico, é isso? Mamãe Selma Elvas, Adriano Alves, Lise Keren, Ana Cândido Todescato, Eric Elvas, Família Coelho, Canal Palavra Falada, César Migliorini, Jackson Gomes, Felipe mandando um abraço, Delícias da Tia Que, Elias Lobo, Adílio Veronese, Ju Andrade, Maliston, Luciana Fontana, Fernando Demétrios, Ana Souza Coelho, Lili Apolinário, Oswaldo Siqueira, Anne, Cristine, a Jaque Will de Palma Sola e o Beto Oficial, entre outros. Todos são bem-vindos, todos são convidados a participar com a gente, a se inscrever no canal, a curtir lá no YouTube. Você entra no acervo de memórias e curte lá, faz um comentário, ativa o sininho, ajuda a gente a promover esse canal que tem trazido luz, amor, fé,
tem sido uma centelha que incendeia esta chama de paz. A vida é em Jesus Cristo, nosso Senhor, aí, levantando Gabriel Elvas, um músico de ponta, top, maravilhoso, enriquecendo o louvor aqui na terra, o louvor lá do reino dos céus. Gabriel, a palavra é toda sua. Tem a sua amiga, a Marina Liston, está dizendo que esse trítono seria composto pelo intervalo da quarta minuta e assim comentada? Não, Marina. Esse acorde ele é um intervalo de 3 tons inteiros. Ele, na verdade, é um acorde dominante, não diminuto ou aumentado. Então é sempre uma distância de 3 tons. Então, como eu disse ali, né, se você está em Fá, porque um tom você anda 3 notas, equivale a 3 notas. Então, 3 tons equivale a 9 notas. Porque na música tem uma coisa interessante, não existe, a música não parte de 0, né? Ela já começa contando como 1. Então você parte ali Dó 1 e assim são os intervalos. Inclusive a música é algo magnífico, é apaixonante porque é uma matemática, é pura matemática, a música é pura matemática e é uma matemática que gera sons. Então eu fico abismado porque você... Estou sentindo um quarto de minuto. Isso, 3 tons inteiros. É um acorde que ele vem de um acorde dominante. Então, assim, a música, existem 12 notas musicais, né? São as suas notas naturais só ver aqui, minha bateria está ficando um pouquinho. Ué, tá carregando. Uhum. Então a música, ela tem... Tudo certo. Ela tem 12 notas musicais, só existem 12 notas musicais, as 7 naturais e a sustenido e bemol, e com apenas 12 notas musicais você forma mais de 5.000 acordes, você forma dezenas de escalas e você tem uma enorme variedade de estilos musicais. Então se a gente começa a pensar como é que 12 notas formam mais de 5.000 acordes, então tudo é cálculo. Então você faz um cálculo, a tônica, que é o primeiro grau, terça e quinta vai gerar um som, tônica, nona e 11ª vai gerar outro som. Então a música, ela tem essa magia, né, matemática. Você tem que ficar pensando, fazendo cálculo, e de repente isso começa a gerar um som, e aí já mistura com alma, com espírito. Ela conforta. Na Bíblia, o que me chama muita atenção é quando Davi tocava e confortava, né, aquelas notas, aqueles acordes que ele fazia e aqueles espíritos malignos saíam da pessoa. Então a música, ela tem isso, né? Ela é algo sobrenatural, ela liberta. E então é algo impressionante. Eu tenho um testemunho para contar. Inclusive ali naquela parte que eu disse que eu tive um momento difícil na minha vida e Deus me libertou, Deus me trouxe de volta de algumas situações, porque eu fiquei em Beltrão até 2008, de 2001 a começo de 2008, e aí eu retornei para São Paulo. Um dos motivos de eu ter retornado para São Paulo era para provar que eu era um músico profissional. Então eu acabei deixando aqui a Francisco Beltrão, os amigos, né, a cidade do meu coração, porque eu queria provar, falar, agora eu sou músico, eu passei 7 anos estudando aqui em Francisco Beltrão, tenho um bom conhecimento, e eu preciso agora voltar e mostrar para as pessoas que eu sou um músico profissional. E eu voltei por isso. Era uma coisa assim minha, sabe? Alguns traumas assim que eu tinha. E eu precisava superar esses traumas, assim. E aí eu comecei a tocar em São Paulo, no retorno. Tive uma experiência complicada, mas musicalmente muito boa. Comecei a tocar com diversos músicos, diversos estilos musicais.
São Paulo não tinha uma questão muito amizade nesse período que eu toquei na noite. Ou você toca bem, ou você não serve, você é descartado. Então passei por isso. E aí eu comecei a ter que estudar mais, aprimorar mais, entender mais de parte rítmica e etc. E quero dizer também que nesse período a Nadiele foi muito importante na minha vida, pelo apoio, porque Deus me presenteou também com uma esposa que é cantora, que é musicista, ela entende de música, ela tem um ouvido absurdo, ela vai até gostar de ouvir isso, o ouvido dela é mais apurado do que o meu, e de muito músico que eu conheço, porque ela consegue identificar notas sem o instrumento. Normalmente a gente precisa do instrumento para identificar alguma coisa, ela consegue identificar isso. Então ela teve um apoio muito importante, e eu gostaria de contar um testemunho que aconteceu comigo em São Paulo, quando eu coloquei a música acima de Deus. Então, nesse decorrer, eu tocando, eu comprei alguns equipamentos, né, trouxe pedais de fora, comprei mais uma guitarra, e aquilo virou para mim assim algo. Não existia nada mais importante para mim do que o que eu estava tocando, do que aqueles instrumentos. E só que eu não percebia isso. Eu já estava tão fissurado no som e música, que eu não percebia que eu tinha substituído Deus por isso. E eu fui tocar numa noite em São Paulo e sofri um assalto. E esse assalto, assim, ele foi muito complicado, porque a gente estava no carro, com todos os equipamentos dentro, e a gente foi abordado, e eu estava com o produtor da banda, estava dirigindo, o baixista ao lado, e eu estava no banco de trás, com a mão em cima dos meus pedais da minha guitarra. E, de repente, eles fecharam a gente, anunciaram um assalto. Os dois da frente, o produtor e o baixista, desceram do carro, e eu fiquei ainda mais uns 5 segundos com a mão no equipamento. E eu falei, não acredito que eu vou perder isso agora. Então, naquela hora eu pensei nisso. Eu falei, meu Deus, meus equipamentos. Só que antes disso, eu sempre, antes de comprar, eu pedia para Deus, eu orava, eu falava, ó Deus, eu quero fazer isso. E eu tinha certeza que Deus tinha me dado aquilo. Mas eu não tinha me dado conta que eu tinha invertido os fatores, colocado a música acima de Deus. E depois desse assalto, eu entrei numa grande depressão. Fiquei muito mal, pensei em desistir da música, e porque não era nem só o valor econômico dos equipamentos, mas era uma questão sentimental mesmo. Porque não era simplesmente numa loja comprar outros, né? Essa guitarra é uma Fender 1989, ela não fabrica mais, é uma época que a Fender saiu dos Estados Unidos, foi para o Japão, só fabricava no Japão, e depois eles retornaram para os Estados Unidos e não tinha mais esse modelo. Então era uma guitarra especial, assim, única, e eu já estava acostumado com aquele som, aquela coisa toda. E aí a gente sofreu esse assalto, perdemos todos os equipamentos, e eu lembro, naquela noite eu liguei para a Nadi, falei para ela que tinha sido assaltado, eu tinha perdido todos os meus equipamentos. E ela estava preocupada comigo, preocupada com a minha vida, e eu estava preocupado com os equipamentos. E voltei para casa, e fiquei mal, fiquei numa situação muito ruim. Só que eu trabalhava com isso, tinha que continuar tocando. E no decorrer, toda a igreja que eu ia, as pessoas que conversavam comigo, elas me diziam assim: Gabriel, não se preocupa, Deus vai te dar muito melhor, Deus vai te dar mais, Deus vai te dar superior a isso que você perdeu. Só que no meu coração eu dizia, eu quero os meus equipamentos de volta. São Paulo é uma cidade, a grande São Paulo é uma cidade de mais de 20 milhões de habitantes. Eu fui assaltado numa cidade que se chama Suzano, muito distante. Então é impossível você recuperar qualquer tipo de equipamento.
É impossível, você não recupera. Mas eu tinha isso dentro de mim. Passou um ano, as pessoas continuavam falando para mim, não, Deus vai te dar o melhor, Deus vai te dar mais do que você tinha. E eu continuava dentro de mim, não, eu quero a minha guitarra e os meus pedais de volta. Eu quero eles porque eu sei o que eu orei para ter eles. Inclusive, a tia Cecília teve uma participação nisso, porque eu comprei os pedais dos Estados Unidos e ela trouxe para mim. Foi assim, como se fosse um videogame, né? Ah, inclusive, só voltando para a infância agora, que eu acabei de lembrar, a minha primeira bateria que me deu foi a tia Cecília. Eu tinha, acho que essa idade, 5, 6 anos. Então ela também teve essa importância. Acabei de me lembrar disso. Então, voltando agora na fase adulta do assalto, eu tinha isso. E um dia, a minha filha, a Melody, eu triste, chorando em casa, porque eu falei, puxa, como foi acontecer isso comigo? E ela disse assim, eu tenho esse vídeo gravado. Eu filmei. Porque ela dizia isso sem parar. Ela era pequenininha, devia ter uns 4, 5 anos. Ela falava, papai, não se preocupa, Deus vai trazer de volta. Ela falava a guitarra, os pedais, aquele jeitinho, né, de criança. E eu olhava assim para ela e falava, nossa, que lindo, né, essa fé que ela tem. E filmei. Eu falei, amém, filha, eu creio, Deus pode trazer. É quase impossível uma cidade, uma grande cidade, região metropolitana com mais de 20 milhões de habitantes, você recuperar algo. É impossível. E eu falava amém, né? Ela falava, Jesus vai trazer de volta o que você quer. E fiquei com aquilo guardado. E para resumir a história, 1 ano e 10 meses depois, antes de eu retornar para Beltrão em 2016, o mesmo produtor que estava no dia do assalto com a gente, ele me ligou, falou, Gabriel, você não vai acreditar. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu encontrei a sua guitarra e os seus pedais. E eu fiquei em estado de choque, porque uma cidade como aquela, você encontrar depois de 1 ano e 10 meses, e o mais surpreendente, que quando ele foi me entregar isso, esses equipamentos, que eu tô com ele hoje aqui, inclusive a guitarra tá aqui atrás, ó. Depois, quando ele me entregou, quando eu mexi no instrumento, na época eu tinha umas visões assim, como se ela tivesse parada, sabe? Ela estava guardadinha num lugar. Quando ela me entregou, ela estava intacta. Do jeito que eu deixei há 1 ano e 10 meses atrás, eu encontrei ela do mesmo jeito. Do mesmo. Eles não tinham mexido em nada, simplesmente ela ficou parada do jeito que eu imaginava. Então, uma experiência dessa com Deus é magnífico, é algo sobrenatural, porque eu acreditava naquilo dentro de mim. E quem é Podemos músico... pensar que ele é fiel e para ele nada é impossível. Nada é Ele impossível. honrou E, o filho, seu filho que toca para ele. Ele honrou, né, exatamente. Gabriel? Ele honrou e mostrou para mim. Eu tenho que estar acima disso. Deus, tenho que estar acima da música na sua vida. A música não pode ser mais importante na sua vida do que eu. E eu acabei enxergando isso depois do que aconteceu comigo. Só que, como eu disse no começo agora, tia, da live, até dessa questão da revelação ali da guitarra de ouro, Deus sempre foi me levando para lugares através da música. Eu sempre fui conhecendo pessoas através da música, eu sempre tive em situações através da música. Assim como tem aquela passagem quando Moisés estava numa guerra, que eles tinham que ficar com o braço dele erguido para vencer a guerra, assim é a guitarra na minha vida. Então eu recuperei ela, eu retorno para Beltrão, através dela eu acabei sendo presidente da Ordem dos Músicos do Estado do Paraná, porque um grande amigo me viu tocando, fizemos amizade, ele falou, cara, você é um cara legal, você é um grande músico. Deu uma paradinha aqui.
bateria tá ficando... Nós Só um temos minutinho. ainda, nós temos ainda uns 12 minutos. Deixa eu nessa aqui, pessoal, já interrompeu um pedacinho. Nós vamos sortear essa doação do Gesa Dantas para o acervo de memórias. Você que está hoje conectado conosco vai estar concorrendo a esse livro, e você que foi sorteado, que será sorteado, entra onde é, Nadi? Para passar o seu endereço, passa pelo direct, tá? O seu endereço. Gabriel, eu posso sortear agora ou eu sorteio daqui a pouquinho, você me fala? Pode sortear agora. Posso sortear agora? A gente interrompeu a sua fala. Então, sorteamos agora? Sorteamos agora. Sorteamos agora. Então, ó, gente, aqui, todos vocês que estão conectados conosco agora, aqui está você que é o nosso querido, nossa querida Oswaldo Siqueira. Oswaldo Siqueira, você, ó, foi o contemplado desse maravilhoso livro, Como Tudo Começou. Isso é uma edição maravilhosa, científica, da existência de Deus. Aliás, eu faço até uma marketing aqui, você que quer conhecer a Deus também muito pelo olhar da ciência, porque Deus não é religião, não. Ele é o criador de todas as coisas. Eu tenho também a Bíblia arqueológica, que é onde eu fiz a minha pós-graduação. Aqui, essa Bíblia também é muito boa de você ter na sua casa, na sua coleção de Bíblias, porque Deus, ele é o criador de todas as coisas, de todas as ciências, de toda a natureza, das coisas visíveis e invisíveis, o criador da música. Deus habita no meio dos louvores e dá esses dons, o dom da música, para seus filhos louvarem e engrandecerem o seu nome, honrarem o seu nome. Então, muitas vezes a gente vê a música sendo usada de maneira negativa, pejorativa, incentivando ações, atitudes que não são condizentes com aquilo para que Deus nos criou. Então, levanta músicos como Gabriel, por exemplo, que, aliás, dá aula na Harmony. Você que quer estudar violão, você só dá corda, Gabriel, dá bateria também, né? Sim. Na escola Harmony, aqui em Francisco Beltrão, ali na Rua Palmas, da Suidâmaris. Então, você que se interessa em estudar música, você vai aproveitando, já fazendo marketing, já fazendo tudo aqui, Gabriel, que o nosso tempo está esgotando. Sim. E eu vou, para puxar o link para você de novo, eu vou perguntar para você como é ser um músico profissional aqui no Brasil, por exemplo. E também o que significa ter um dom musical. O que significa isso para você? Vou ter que responder rapidinho por causa do tempo, porque isso é uma pergunta que eu gastaria um tempo assim para responder. Primeira coisa, ser profissional, você precisa, além de ser um bom músico, que é o óbvio, você conhecer de teoria musical, conhecer de estilos musicais, de estilo musical, você precisa ter ética, né? Ética, profissionalismo, cumprir o horário, tirar as músicas, saber o que é um contrato, se possível ter uma empresa aberta. Então, assim, o mundo mudou, você não pode ser músico mais como era antigamente. Eu toco bem, então estou no mundo da fantasia, estou compondo e, né, tô aqui, estou curtindo. Não existe mais isso, você tem que ser profissional mesmo, entender de contratos,
entender de muita coisa. Então, resumindo, seria isso. E o óbvio é tocar bem, precisa tocar bem, não tem como ser um músico profissional sem tocar bem, apesar que o mercado hoje passa uma coisa totalmente diferente, que seria uma próxima live, a gente pode falar sobre a questão da tecnologia na música. E, e a questão do dom, eu vejo assim, eu passei por duas fases de dom na minha vida. Deus me deu o dom da música, porém eu não era uma pessoa esforçada. Então eu não conseguia, como baterista, chegar num patamar muito alto. Então o que é o dom para mim? É uma facilidade que Deus te dá. Mas se você não for perseverante, se você não estudar para valer, se você não se dedicar, se você não, sabe, ter firmeza naquilo que você quer, você não vai se tornar um bom profissional. Então eu vejo o dom, não só na música, mas como em qualquer área, nisso. O dom, ele te dá uma facilidade de aprendizado. Eu consigo aprender mais rápido. Mas o dom não significa que você vai ter um domínio sobre alguma coisa, né? Então a gente tem até a parábola dos talentos na Bíblia, que fala sobre isso. Então eu acredito no dom dessa forma. E eu só queria concluir a questão ali do meu caminho com a música, porque além de tudo que Você tem, desculpa, Gabriel, nosso tempo está muito encurtado, então você tem 2 minutos. eu falo rapidinho, porque assim, além dessa questão da guitarra, ter me levado como presidente da ordem, retornei para Francisco Beltrão, gravei mais um disco, através da música eu conheci o Fábio, através do Fábio eu conheci o motociclismo, a gente tem um motoclube cristão, então a música ela foi me levando para isso, porque as pessoas me conheceram através da música, elas me conheceram através de outra coisa. Então hoje eu tenho um grande amor pela questão do motociclismo, e o motociclismo tem tudo a ver com a música. Quero mandar um abraço pro pessoal dos Golgotanos, quero mandar um abraço para todos os motociclistas aqui de Francisco Beltrão. Então a música ela foi me caminhando para isso, a música me caminhou para o departamento de cultura, onde eu exerci um trabalho super legal ali com a equipe, com pessoas maravilhosas, tudo que a gente executou aqui em Beltrão. Então a música ela foi me levando para isso, né? Novos amigos, novas amizades, né? A nossa igreja, conheci pessoas magníficas ali, músicos excelentes, pessoas maravilhosas. Então a minha vida ela sempre Deus usou a música para me dirigir, né? Assim como a gente lê no Velho Testamento que tinha uma coluna de fogo né, naquela época eles tinham que seguir aquilo para poder saber onde seria a terra prometida. Deus usa a música para eu. Então, às vezes eu pego o instrumento, às vezes passo por algum problema, eu pego o instrumento, Deus fala comigo, eu toco, eu me realizo. Então, eu gostaria de concluir com isso, que essa guitarra de ouro que foi dita para mim lá em 2000, até hoje ela me acompanha, que foi uma promessa de Deus. E então seria isso, resumindo para não terminar todo o tempo. Amém, Gabriel. Muito obrigada pela sua participação, viu? Deus te abençoe e continue trabalhando com esse amor, esse carinho, essa dedicação. E volte mais vezes. Estaremos aqui esperando por você. Tá? Boa noite, um beijão, Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Beijo. Obrigado pelo convite. Para toda a audiência, venha mais, viu? E para toda a audiência, semana que vem, Gabriel, vem a Paola falar com a gente. Então, legal. eu vou esperar todos vocês aqui às 20 horas com a Paola, quinta-feira, às 20 horas, aqui no Acervo de Memórias. Deus abençoe a todos. Um beijo para todos vocês e um beijão para você especial, tá, Gabriel? Um beijão. Te ama. Também te amo, Beijo, tia. meu amor. Beijo. Tchau, queridos. Tchau. Até lá. Tchau.